Olá, turma, tudo bom? Hoje seria a aula do dia 7 do 5, lá 7 de maio. Eu vou fazer a correção da atividade que foi colocada no plural sobre geografia e vou continuar explicando história, tá? Então, nós vamos fazer duas aulas em uma nessa aula de hoje, tudo bem? Vamos primeiro pela correção de geografia. Bom, então foi disponibilizado no plural um texto que era uma reportagem que falava sobre a expansão da cidade de São Paulo, chegando até mesmo ao interior. Essa reportagem é de janeiro de 1999. Então, era quando São Paulo estava crescendo ao ponto de conseguir chegar às cidades do interior. Tá? Então, não vou ler a reportagem, porque vocês já leram lá na atividade, e nós vamos estar fazendo a correção. A primeira pergunta que tinha lá era: a reportagem trata da conurbação de algumas regiões de São Paulo. Quais cidades sofreram a conurbação? Segundo a reportagem, as cidades que estavam sofrendo a conurbação é a Grande São Paulo, junto com Campinas. Então, São Paulo foi crescendo, as cidades foram ampliando e se unificando a Campinas. Tanto que hoje as pessoas que vão até aquela região percebem que nós não passamos por uma área rural ou por uma área de campo ou uma área sem ninguém durante um período de tempo. Então, a gente percebe que durante todo o percurso da viagem nós nos deparamos com várias cidades. Isso é conurbação, tá? Isso segundo a reportagem. A próxima pergunta é: na reportagem, qual cidade seria a metrópole? A metrópole nessa reportagem é São Paulo. Então, São Paulo é que seria a grande cidade que foi aumentando, tá? Pensando na região de Campinas, Campinas seria a metrópole lá, mas mesmo em Campinas, as pessoas que procuram recursos vão para a metrópole, que é São Paulo. E a última pergunta era: com o aumento das cidades, aumenta também o número de pessoas e, consequentemente, os problemas. Vocês tinham que citar 2 problemas sociais e 2 problemas ambientais que ocorrem quando tem uma cidade muito grande. Nós vamos iniciar com os problemas sociais. Pede para citar só 2, eu coloquei vários. Então, mesmo se você colocou outros, mas são problemas sociais, não tem problema, tá? Eu coloquei a desigualdade, porque isso é natural dentro de uma grande cidade. O desemprego, conforme as pessoas chegam àquela região, elas chegam buscando emprego e nem sempre tem emprego para todos. A falta de serviços públicos, por exemplo, hospitais lotados, isso é um problema social causado pela expansão, pela quantidade de habitantes daquela região. Então, as pessoas procuram, por exemplo, um hospital e já tá cheio, não tem vagas para ser atendido, ou transporte que está sempre cheio, lotado. Então, isso tudo é a falta de um serviço público para a quantidade da população que mora naquela região. Moradia para todos. Nem todos que chegam a uma metrópole, como por exemplo São Paulo, conseguem encontrar lugar para morar. E alguns acabam ficando na rua. Tá? Tem outros problemas sociais. Eu pedi apenas 2. Eu coloquei 4. Não precisam colocar os 4. Só 2. Tá? O próximo são os problemas ambientais. Então, um problema ambiental que acontece numa grande cidade é a poluição do ar. Muitos automóveis, muitas indústrias, todas elas jogando na atmosfera vários dióxido de carbono, e isso tudo polui o ar. Poluição dos rios, esgoto das casas, esgotos das indústrias, o próprio lixo que nós produzimos acaba indo parar nos rios. A perda das áreas verdes, nós vamos construindo casas, vão ampliando, vão construindo indústrias, prédios, assim por diante, e isso vão devastando a área verde da região. Tem outros problemas ambientais? Sim, muitos. Mas eu citei alguns também. Peço só 2, certo? Bom, assim eu finalizo a correção de geografia e vou iniciar agora uma aula de história, tá? Então, com esse vídeo vocês vão ter as 2 aulas. Vamos dar continuidade na aula, agora entrando em história. O capítulo 3, ele trata das principais civilizações que ocuparam a América. Entre elas nós temos os astecas, os maias e os incas. O vermelho pintado aí no mapa representa a ocupação dos astecas, o verde, os maias, e o laranja escuro, os incas.
As principais civilizações antigas do continente americano eram os astecas, maias e os incas. Eles não foram os únicos. Existiram muitas outras, como olmecas, toltecas, os zapotecas e a civilização de Caral, entre outras. Essas são as principais. Essas civilizações usavam a escrita, tinham moeda, apresentavam um estado organizado, assim como construíam cidades planejadas. Mesmo sendo civilizações muito antigas, eles tinham uma organização. Então, eles tinham uma política organizada, tinham uma forma de escrita, eles planejavam as suas cidades. Caral é uma das cidades mais antigas que tem. Ela ocupa uma região onde estavam os incas. Se compararmos o capítulo 1, as cidades da Mesopotâmia, do Egito, Caral ela surgiu no mesmo período, há cerca de 5.000 anos atrás. É localizada ao norte da cidade de Lima, que hoje é a capital de Peru. Caral abrange pirâmides, praças, residências, entre outros edifícios. Toda a construção da cidade foi feita com tecnologia capaz de resistir a terremotos e mudanças climáticas. Na primeira imagem, a imagem de cima, nós temos a vista do complexo arqueológico de Caral e abaixo a antiga cidade. Os astecas. Eles ocupavam uma região que tem um nome bem complicado, eu vou tentar falar. Tenochtitlan. Foi uma cidade da América fundada pelo povo asteca por volta de 1300. Pouco antes da chegada dos espanhóis à América, essa cidade tinha grandes templos, praças, ruas bem traçadas, aproximadamente 100.000 casas e uma população de quase 500.000 habitantes. A maioria dos desenhos, das imagens feitas dessa cidade, ela foi feita por Diogo Rivera, que é um mexicano. Com a colonização espanhola, após a colonização espanhola, essa cidade ela foi destruída e em seu lugar foi criada a Cidade do México, que hoje é a capital do México. Então nós temos uma representação do centro de Tenochtitlan, feita pelo artista. Aqui é um mural da cidade, que é o Palácio Nacional do México. E aqui um mapa dessa cidade, datada do século XVI, e o autor ele é desconhecido. Vamos agora para os maias. Essa civilização habitou a região central da América, próxima à região dos astecas. Os maias, eles construíram templos em meio a florestas, ao redor das quais vivia grande número de pessoas. Cada cidade maia tinha seu governante, suas leis e seus deuses, como é o caso da cidade de Tikal. Os maias ficaram famosos pela descoberta que fizeram da matemática e na astronomia, ou seja, a ciência dos astros, estrelas e planetas. Aqui ao lado nós temos a imagem das ruínas de Tikal. Incas. Na Cordilheira dos Andes, onde hoje existem países como o Peru, a Bolívia e o Chile, antigamente havia cidades construídas pelo povo Inca. Curiosamente, eles construíram muitas cidades pequenas, como Cusco e Machu Picchu. Havia grande circulação de pessoas entre elas, transformando-as, em centros políticos, militares e religiosos. Esses povos construíram templos e palácios e habitações com gigantescas pedras nos altos das montanhas. Eles ocupavam o alto das montanhas e seus templos eles eram construídos com pedras. Antes de construírem um edifício ou uma casa, isso é bem interessante, os incas faziam maquetes para ajudar os trabalhadores a terem uma ideia de como a obra seria feita. Havia grande circulação de pessoas entre elas, transformando-as em centros políticos, religiosos e militares. Aí nós temos a cidade de Machu Picchu, que fica no alto da Cordilheira dos Andes, no Peru. Finalizando o capítulo 3, daremos continuidade ao capítulo 4, que vai tratar das cidades, da história das cidades brasileiras, as principais cidades brasileiras. Então, eu vou pedir para vocês fazer a leitura da página 38 e 39, que é só uma tabela, e realizarem a atividade da página 39. Então, na próxima aula, revisarei esse capítulo 4, esse texto inicial, farei a correção e vamos prosseguir com os nossos conteúdos.
Tudo bem? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e um beijo para todo mundo.